Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando agora mais um Faicast com uma convidada ilustre que já a gente vai apresentar para vocês. Tô aqui ao meu lado com o Rodrigo. E aí, Rodrigão, você tá bem, mano? Tô bem, graças a Deus. E você, Lucas? Tô bem também, graças a Deus. Como que estão suas expectativas aí para esse podcast? Muito alta. Nossa expectativa é enorme, uma pessoa muito especial hoje com a gente. E eu queria até aproveitar e pegar um gancho, você falando que essa pessoa é muito especial, e falar por que você escolheu convidar essa pessoa para vir no primeiro podcast com convidados, né? A gente já lançou, se você já assistiu o nosso episódio do piloto, já tá no nosso canal do YouTube, então aproveita aí, volta no nosso canal e assiste o piloto, que a gente contou um pouquinho da história da FA. E hoje a gente tem uma convidada ilustre que eu vou deixar o Rodrigo falar por que ele escolheu que fosse essa pessoa pro primeiro episódio do Faicast. Conheço essa pessoa há muitos anos já, Lucas, e ela é especial porque ela ajuda a gente bastante ainda hoje e sempre ajudou desde o início. Nós fizemos a primeira obra com ela, então assim, escolhemos ela porque a gente tem um carinho enorme por ela. Então, sem mais delongas, com vocês, Ana Pirajá. E aí, Oi, Ana? meninos, tudo bem? Ana? Bom dia, Ana. Bom dia. Ana, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado, né, vir participar do nosso podcast. Então, que seja uma mesa aí de conversa muito agradável, muito confortável pra gente. E queria que você se apresentasse, falar um pouquinho quem que é a Ana Pirajá, sua formação, como que você caiu nesse mundo de PDV. Eita, lá. Vamos lá. Eu não era arquiteta. Eu entrei na incorporação através de uma gerente minha, na época eu ainda era assistente, e eu trabalhei com ela em hotelaria. Minha carreira começou em marketing e hotelaria, eu fiz publicidade e propaganda, depois eu fiz pós em marketing. E ela foi convidada a sair do Grupo Accor, na época, e foi para a Cyrela. Foi meu primeiro trabalho na área de incorporação. E lá eu ainda era publicitária, a gente trabalhava na área de marketing, trabalhei lá 5 anos e saí do mercado. Eu achei que filho recém-nascido e mercado imobiliário não combinavam. E aí fui para indústrias. E numa ocasião surgiu uma vaga para a área de incorporação, uma empresa menor, era incorporadora e construtora, só que ele disse assim, eu quero uma pessoa em marketing. Você faz tudo? Gelei, né? Aí eu tenho amigos no mercado, né? Bem diz o ditado, quem tem amigos não morre pagão. É verdade. E Mara, que muita gente conhece, Mara Fumeiro, minha amiga, que vocês também conhecem. Liguei pra ela, saindo da entrevista, falei, Mara, ele quer que eu faça stand, ele quer que eu faça maquete. Ela falou, Ana, você é curiosa, você vai conseguir. Aí eu fiz uma contraproposta na ocasião, eu falei, olha, eu não sei, mas posso aprender, você vai ter paciência com isso? Ele falou, não, tudo bem. Aí eu fui fazer alguns cursos na ocasião no Senac, fiz gerenciamento de obras, fiz interiores, fiz projetos, e aí fui aprendendo. Na ocasião eu trabalhei com uma empresa que não está mais no mercado, pode falar o nome? Pode. Com a DSD. Que legal. E a Mara, inclusive, falou, vai que eles vão te auxiliar. E foi na raça. Fiz stand, fiz maquete, fiz imagens e depois eu fiz arquitetura. Hoje eu sou arquiteta. Mas o que é muito legal é que às vezes eu conversando com arquitetas, ainda na época que eu não tinha a formação, e elas falavam assim, nossa, Ana, eu não tive essa matéria na faculdade. Eu falei, mas eu fiz publicidade, lembra? Então, assim, você consegue discutir, você consegue ler um projeto. E eles até esqueciam que eu ainda não tinha a formação. Porque foi aquela coisa, né? A faculdade é muito bom, nos dá um horizonte, mas nos dá muita teoria. Sim. E eu já fui aprendendo na prática, né? E eu acho que nada melhor que a prática também, né, Ana? Nossa, Porque super. eu falo isso pro Rodrigo e pros meninos. Eu tenho pouca experiência também no mercado de construção civil e de tempo de engenharia tem um tempo muito curto, mas acho que com as outras cadeiras que eu já sentei, pensando em área comercial, vendas, isso te traz uma bagagem que você consegue aplicar em outras áreas, né? Total. Assim, eu fiz agora, além de arquitetura, eu também fiz arquitetura comercial. Então, eu vi comunicação visual. E aí vai te ampliando, né? Vai te dando portfólio, repertório para você desenvolver. Mas o que me encantou no mercado imobiliário
foi o brilho na hora que as pessoas visitam um decorado, um stand. Primeiro vai o homem, depois ele leva a mulher ou vice-versa. Daqui a pouco tá a sogra, o periquito, o papagaio. E aí você vê aquele brilho. E sinceramente, a minha gerente que me levou para a área não gostou. Ela achou muito corrido, muito bagunçado, porque o mercado imobiliário é assim, você tem lá 10 terrenos do seu Land Bank e de repente aprova o projeto do 10º. E aí aquela correria para fazer acontecer aquele stand, aquele decorado, a tempo, porque você tem um documento que não estava pensando que sairia agora, né? Então, a ordem dos lançamentos são invertidos e eu brinco com a minha equipe, né? Tudo muda, menos a data do meeting. Tem hora que eu não tenho terreno que não está demolido, tem hora que eu não tenho projeto que ainda estamos desenvolvendo, mas a data do meeting está cravada e não muda. Então, isso é muito curioso, assim, desse mercado, né? Mas eu gostei demais. Eu tenho contato com essa minha ex-gerente, na época até hoje, e ela fala, você gostou desse mercado, né? E eu adoro. Eu adoro pegar um terreno, aquele muro desdentado, horroroso, tudo feio da engenharia, e 45 dias depois a gente entrega aquilo, um brinco. Paisagismo, o stand, o decorado, assim, adoro, amo esse mercado. Não, muito bom. Ô, Ana, e como que você conheceu o Rodrigo aí? Vou deixar vocês falarem um pouquinho também sobre como que nasceu essa história de fornecedor e contratante enquanto Elbor, enquanto DSD. O Rodrigo até comentou no primeiro episódio, né? Pra quem não assistiu mais uma vez, lembrem-se de assistir. Mas ele falou que ele já tem essa experiência na área de construção civil há um tempo bem grande, quase 18 anos, Rodrigo? Quase 20 anos, né? É. Desde 2006, né? E como que nasceu essa relação entre FAA e Elbor, ou DSD e Elbor? Como que foi? Você quer falar? Não, deixa a Ana falar. Bom, eu conheço o Rodrigo da época que ele era da DSD, né? Ele começou, acho que depois de alguns anos que eu trabalhava com a DSD, ir nas obras e a gente ter mais contato. E aí, quando ele saiu da DSD, eu já estava na Elbor, que é a empresa que eu estou atualmente, e ele falou, eu vou abrir uma empresa. Eu falei, vai? E aí eu falei, não, então tá. E aí, na ocasião, casou também de um encarregado, que a gente gostava muito de trabalhar, porque eu gosto muito de obra com encarregado. Uhum. Né? Até tem algumas empresas no mercado que falam, eu tenho engenheiro. Mas põe um engenheiro cru. Eu prefiro um encarregado que tenha vivência de obra, que coordene a equipe, sabe? Que a obra ande. Porque tudo que a gente não tem é prazo. Então, o negócio tem que andar. E ele falou, não, vou abrir e vou levar e vamos ver o que dá. Aí eu falei, bom... E aí casou, a gente estava com um projeto que era bem diferenciado, que foi o Window Moema, que foi um stand assim, tinha balanço, tinha cobogó metálico... E ele já tinha o know-how, já tinha feito. Ele falou, não, vamos. E aí a gente acreditou, né? Estavam começando e eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que dá. Falei com a minha diretora, porque a gente pode ser doido, mas não pode ser louco totalmente, né? Eu expliquei a situação para ela, que era uma pessoa que tinha know-how, que tinha conhecimento, que tinha crédito e que estava querendo começar. Ele falou, não, Ana, então vamos. Você acha que vai? Eu falei, não. Acho que vai. E aí o stand ficou super lindo, né, Rô? Foi, assim, até uma porta de entrada, acho que para outras incorporadoras. Ele é ali em Moema, numa esquina maravilhosa. E, Ana, engraçado que foi numa época pandêmica, né? Então, foi um desafio, acredito, para vocês também gigantesco, né? Porque o pessoal não podia sair de casa e toda aquela dor. Eu me recordo que foi praticamente 2020... esse stand, né, que para nós, como você falou, foi um marco, né, tipo, na nossa história, antes do Window e depois do Window, a FAI. Então, nosso grupo é muito grato, né, a você, porque o difícil nesse mercado é você ter a porta, né, porque você vai bater nas portas e a pessoa quer alguém que tenha confiança. E essa confiança foi super importante para a gente poder
alcançar o objetivo, né? Então, me recordo que as ruas tudo vazias e vocês iam, né? Visitavam, mas não podiam também tanto, né? Fazer visita e foi mesmo uma confiança da gente... De máscara, aquela coisa. A única coisa boa da pandemia foi o trânsito, né? Você ia de fio a pavio em 20 minutos. Exatamente. Eu tinha vez que eu tava na Marginal, só tinha eu. Mas a gente não pode deixar de citar a nossa amiga Paula Lozano. Sim, fez exatamente. parte aí e chancelou essa decisão e nos ajudou a tomar a decisão. Falou, vamos, Paula, vamos, e aí a gente... Ela também vai ser uma das convidadas, porque ela tem bastante história com a gente também. Tem. Paulinha é legal. Foi muito bacana o Windows, né? Falando novamente do Windows, porque eu me recordo que tinha até um terreno na frente, né? E aí vocês tiveram a expertise de lançar antes deles, e isso foi a chave do negócio, né? Foi super bem vendido, a gente demoliu o stand e fechou muito antes do previsto. Foi um sucesso, realmente. Então a gente deu sorte, né? Deu. Entrou pela porta da frente. Mas essa foi a primeira obra que a FAI fez pra Elbor ou não? Na verdade, quando eu me desliguei, né, da empresa anterior, que era a DSD Stands, eu me recordo que eu saí da DSD, no mesmo dia eu liguei, né, meio chorando pra Ana, e agora, o que eu faço da minha vida? Porque... é um desafio, né? A gente tem família, tudo. E ela falou, se você quiser encarar, eu tenho uma loja, né? Isso, uma lojinha. Em Santa Amaro, que é o NUM, né? E foi algo maravilhoso, porque tinham várias lojas, né? Nesse mesmo local. E já tinha um stand na loja. E ela falou, vocês vão pegar essa loja e replicar em outro local, né? Porque eles tinham vendido. Então... a gente não tinha carro, não tinha casa, não tinha teto. Não tinha nada, mas foi. Mas a gente foi com a cara e a coragem e... Então, é uma gratidão eterna. Por isso, Lucas, que a gente resolveu chamar ela para esse primeiro episódio, porque... Era isso que eu ia perguntar. Exatamente, porque ela abriu as portas, né? Então, isso a gratidão precisa estar no meio da gente, porque a gratidão é algo que não tem preço. Né? Então a gratidão eterna e eu creio que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Pode falar, pode? Não. Não, eu ia pegar um gancho do que você falou, Rodrigo, de gratidão, de não ter preço, que você escolheu convidar a Ana pro primeiro episódio, e eu achei muito engraçado, até assistindo o último episódio que a gente postou, que você falou assim, e ela puxa a nossa orelha, ela fica no nosso pé, porque a relação uma mãezona, né? A relação de parceria é essa, né, Ana? Você, de alguma forma, você enquanto contratante, você espera que um fornecedor dê certo. E aí a gente, várias vezes eu já vi o Rodrigo e a Ana conversando assim, falando, preciso que você me ajude com esse prazo e tudo mais, que vamos correr e tal. Então eu acho que é isso, essa relação de parceria, ela faz esses vínculos se aprofundarem e a confiança ser amadurecida e aprofundada, né? Eu acho que tem foto aí, né, produção, do stand do Windows? Do Windows, passa aí pra gente... Eu vou pedir pra Ana comentar um pouquinho aí dos desafios desse empreendimento. Hein? Foi um projeto da Consuelo Jorge. Olha o segurança de máscara ali. Olha lá. Caramba, Rodrigo, é verdade. Pandemia total. Tinha um pedaço em balanço na esquina que ficou muito charmoso. Depois ele tinha esses cobogós metálicos também, que davam assim uma certa velada no interior, mas davam todo um charme, né? Ele era em desnível. Inclusive a gente recebeu o terreno em 2 etapas, né, Rô? A gente fez o stand primeiro e estavam ainda demolindo uma casa que era o estacionamento, que é a parte de trás. Foi só emoção esse Windows, olha lá. Mas ele ficou maravilhoso, chamou super atenção, foi um sucesso de vendas. Principalmente esse balanço aqui, né? Que foi bem complexo. Ficou muito legal. E foi uma primeira obra, assim, os meninos foram super ponta firme, porque também nesse mercado eu valorizo 2 coisas, Lucas. Eu valorizo o comprometimento com o prazo e eu valorizo o socorro na hora que o drywall dá algum pepino, porque a gente está tendo umas chuvas horrorosas. E tem que fazer um telhado bom, tem que fazer um roof bom, né? Entrando em detalhes agora aqui do nosso mundo. E quando vazar, tem que aparecer na obra. Eu já fiz uma única vez obra com uma grande empresa do mercado, que eu não vou citar.
E aí eu liguei pra ela sábado, porque assim, o vazamento não acontece no porcelanato, é no sofá, é no tapete, né? Ele parece em cima do sofá, em cima da cama. Delicado possível. A gente põe um monte de porcelanato e ele cai no sofá. E aí eu liguei, falando com uma chuva horrorosa, falei, gente, eu tô com um vazamento no stand, quinta-feira eu tenho agenda. Eu falei, quê? Isso no sábado. No sábado. Meu eu falei, Deus, eu tô com... semana, É lançamento. Eu só tenho agenda pra manutenção. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Nunca mais eu fiz nada. Nossa. Por quê? Tem que socorrer, porque o nosso mundo não é um mundo da construção civil real, de concreto, né? De cura. É uma construção drywall. provisória, né? É uma construção provisória, mas tem que ser bem feita. Sim. E tem que ter um respaldo a hora que dá algum problema. Porque por mais que a gente coloque telhas novas, coloque rufo, coloque lona, faça o que... Tem hora que tem muito vento, né? Solta uma telha. Então, a gente tem que ter esse respaldo. E isso, eles puxaram, acho que um DNA que já veio da DSD. Sim. O Rodrigo veio com essa cultura. E é muito firme. Sabe? A hora que aperta o calo... Você sabe pra quem ligar, né? Você fala assim, o negócio tem que acontecer. E isso eu tenho, assim, um super respaldo. E o negócio flui. Então, depois do Windows, a gente já fez várias obras. Olha que legal. Ô, Ana, e você falou uma coisa muito importante, né? Que acho que muitas empresas estão deixando de se atentar em coisas que o meio ambiente está provocando. Por exemplo, de uns anos para cá, se a gente pegar a taxa do índice pluviométrico, aumentou absurdamente. Então, tá chovendo muito mais, o vento tá muito maior. E aí, como a gente faz uma construção rápida, a gente precisa tomar esses certos cuidados, né? Eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre como que a gente se estruturou, Rodrigo, para conseguir atender essa expectativa do mercado quando dá um problema. Porque a gente até fala isso, né? Que problema vai dar. O nosso papel é conseguir resolver esse problema de maneira rápida e você saber para quem ligar, quando ligar. Eu preciso que você venha agora. Como que a FAAI está se estruturando nesse sentido? No episódio piloto, a gente fala até um pouquinho sobre isso, porque... O stand ficou lindo, como a gente viu nas fotos, mas o pós é o principal. E aí o pessoal não se atenta nisso. A gente, poxa, o cara faz stand bonito. Muitas empresas concorrentes fazem stand bonito. Mas tem tipos de urgências. A gente até brincou no piloto que eu, Pedro e Michel, nós já saímos de chinelo, de bermuda, para resolver problema que uma galeria deu problema no terreno e ela invadiu o stand, algo improvável devido às chuvas e ocasionou algo, né? Inundou todo o stand, a gente correu. Então, eu acho que isso, Ana... Mas isso é parceria, porque não era nenhum problema na sua construção. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que você precisa amar o que você faz, porque... as ligações vêm sábado, domingo, feriado, de noite, não vem numa segunda-feira, sempre no horário nesses comercial. Dias. Então a gente se estruturou, né? Hoje a gente está com 180 colaboradores e tem uma equipe de manutenção separado, né? Então o pós-obra a gente entrega para a equipe de manutenção. Então a gente tem algumas regrinhas, Lucas, na empresa que vazamento é prioridade zero, né? Prioridade zero. E aí a gente manda urgente. Então a gente tem contratado gerentes, coordenadores, né? Que dá todo esse respaldo, gestores e equipe de manutenção, porque quando vem uma chuva, né? A gente tem visto São Paulo aí, né? Tá demais. Alagando trem, metrô, tudo. Sim. Então, imagina uma construção provisória, né? Não vai dar problema. Então, a gente procura, né, correr com esse desafio aí. E as chuvas estão muito intensas num curto período, né? Exatamente. E às vezes não tem vazão no telhado, né? Muito mais volumosas as chuvas estão hoje. E outra coisa que acontece também, né, Ana? Dentro do mercado de PDV, incorporação imobiliária, eu percebo que são vários stakeholders ali envolvidos. Então, você tem um empreiteiro que constrói a parte civil, aí você contrata uma outra equipe para fazer comunicação visual, e aí cada empresa tem um modelo de negócio, mas algumas fazem a parte de ar-condicionado com outro fornecedor, enfim. E aí, talvez, até o que a gente deixa tudo ok, tudo certinho, um outro fornecedor acaba, abrindo um parênteses aqui, né, meio que estragando, e aí isso é algo que não é previsível. Então, por isso que é importante isso que o Rodrigo falou, de ter esse timing e fazer as coisas no timing certo, né? Sim. E pode falar, desculpa. Decorado até, as pessoas têm uma equipe grande, né? E às vezes contrato pessoas que não vieram do mercado, vieram do escritório, e
É engraçado até, o primeiro decorado volta desesperada, não vai dar tempo, a gente não vai entregar, e não sei o quê. Às vezes no estúdio tem 20 pessoas trabalhando. É o marceneiro que tá estragando a pintura que a gente já fez, que depois vai ter que ter retoque, né? É o cara que tá instalando papel de parede, é o cara da cortina, e daqui a pouco vem a arquiteta fazer a produção. Assim, é tanta gente simultânea. E realmente, um acaba estragando o outro. Então, e o cronograma é apertadíssimo. E a data do meeting? Não Fixa, muda. não muda. Ô, Ana, quanto tempo você já tá no mercado imobiliário, né? Só pro pessoal ter uma ideia aí. Ai, vai pessoal de revelar a casa. idade. Não, vai sem revelar a revelar a idade. Pela idade. Eu entrei no mercado imobiliário, ainda sem ser arquiteta, como publicitária, Vocês acham que nem nasceram, gente. Vocês vão fazer isso comigo? Não, É. não fala isso não. Em 95. Legal. E aí eu fiquei na Cirela até 2000, saí do mercado imobiliário e voltei aí como esse publiciteta que eu falo em 2007. Olha que lindo. Faz algum tempinho. Você lembra qual foi sua primeira obra, Ana? Depois desse retorno? Lembro, foi em Campinas, no próximo ao shopping Iguatemi, lá de Campinas. E era um decorado muito legal. Foi um decorado, olha só, já cheguei chegando com a Débora Guiar. É top. E foi muito legal, assim, ver... Aí eu já tinha feito, né, meus cursos e ver acontecer aquilo. E a velocidade, que isso eu não tinha, né? Eu convivia, quando eu estava na Cirela, com as pessoas, a Mara, a Vivian, que eram de PDV, mas eu via muito elas saindo. Vamos na obra. Mas eu só chegava na obra na hora de fazer a comunicação visual, que é da área de marketing. Praticamente pronto, né? Praticamente pronto, medir parede, mas não vivenciava e não sabia daquela velocidade, né? E quando eu fui fazer, eu falei, nossa senhora, né? E a Mara foi uma querida. Na época que não tinha essa tecnologia e essa rapidez de informações, ela era, assim, o meu apoio. E aí tem até um fato engraçado, eu fiz uma obra grande em São Bernardo, com a DSD ainda, e era um terreno que minava água. Meu Jesus. E aí eu liguei pra ela desesperada, porque eu limpava a fossa, sabe, constantemente. Ela falou, Nada resolvia. Ferrou. Você tem que pedir água e esgoto. Então, assim, cada obra, você vai... Graças a Deus somos humanos, a gente adquire conhecimento, né? E eu falo isso muito pra minha equipe. A gente pode cometer novos erros, não os mesmos. Exato. Então, por exemplo, a partir daquela obra de São Bernardo, tá entregue, um prédio muito legal, que já era na Elbor, primeira coisa, ligação de água, esgoto e energia. Isso aí. Porque a água ainda, na obra, eu consigo, né? Sanar com uma caixa d'água, Caminhão-pipa, né? Mas não dá para usar gerador, que é caro, e aí já vai a minha verbinha, ó, já vai vai andando. pro saco. E a verba sempre é enxuta, né? A verba é fixa também, é que nem a data. Tudo acontece. Aí, brincadeiras à parte, você faz lá o paisagismo, que é o último, já foi tudo. Aí, às vezes, agora, graças a Deus, não acontece mais, né? Depois desses anos, eu tô na Elbor, vai fazer 15 anos também. Legal. É o meu recorde, assim, tô com a minha diretora. E aí, nesses anos, você vai desenvolvendo uma relação muito legal. Você já sabe como pensa, você já, né? Isso aqui acho que não, isso aqui, graças a Deus, Já tá né? 100% imersa na cultura, né? Então, a cultura. A Elbor cresceu demais desde que eu entrei. Eu entrei lá com a missão de desenvolver novos fornecedores e implantar processos de concorrência que não tinha. A Elbor era muito pequena. Eu ligava para os meus fornecedores que eram da época da Cirela, Elbor. Hoje a Elbor, você fala Elbor, todo mundo conhece, todo mundo vê, ela tem 40 e poucos anos de mercado, é uma indústria familiar super correta, os donos, né, a família super participativa, séria e assim, estão crescendo, graças a Deus, bastante. E tô lá esse tempo todo. Mas, por exemplo, antes, no início, você muito preocupado. Verba também não muda, viu? Mas se ela é muito preocupada, hoje eu guardo um pouquinho mais para o paisagismo. Já deixa aí uma a diretoria previsão, ia e falava assim: ai, Ana, achei o paisagismo pobre. Ai, senhor, o que você faz agora? Eu não
tem mais dinheiro, não tem nada. Então aí a gente vai aprendendo, né, com isso, e hoje a gente realmente, o paisagismo dá aquele toque final, né, ele embeleza o stand, sim, e a iluminação que você coloca nele também, né, dá um up. E então a gente vai aprendendo, assim, mas era sofrido. E a gente está numa relação tão legal que a gente teve um lançamento sábado agora, em São Bernardo do Campo. Ela foi conhecer o decorado no lançamento. Olha só. Aí ela falou, eu não conhecia esse lançamento, conheço o projeto de trás para frente, mas não tinha tido oportunidade de vir, que é uma praça que não é tão fácil, sim, né? Assim, tão central. E aí, até brinquei com a equipe. Eu falei, gente... Ela falou assim, Ana, isso é confiança. Ela confia no seu trabalho. Eu falei, ai, graças a Deus, também 15 anos, né, gente? É uma relação de... É o que você falou, né? Uma relação de confiança e que te dá muita autonomia, né? Isso. Querendo ou não, você já tá ali imersa na cultura e você fala assim, eu preciso entregar. Você já sabe o que o time da alta direção ali da gestão gosta, o que vai dar resultado. Quando né? eu entrei na Elbora, eu ia com ela marcar o stand, posicionamento, para ver onde fica a porta. Hoje não sabe. O stand em si, ela vê projeto, claro, acompanha, né? A planta baixa, a fachada, e daí pra frente ela vê ele pronto. Uhum. Então, é tudo a gente que faz. Eu, a minha equipe, tenho 2 coordenadoras, mas as analistas, todos os arquitetos. E aí a gente vai. E também a gente faz... Agora eu já tô com uma equipe que tá bem, assim, bem madura. Acho que a mais nova tem 2 anos. Olha. Eu tenho pessoas lá de 9 anos comigo, né? Então, assim... E você vai, absorvendo a cultura, vendo. E aí eu faço muito isso, eu vou junto, a gente define algumas coisas, depois eu deixo sozinho, aí depois eu vou para ver como tá andando, mas deixo elas desenvolvendo, né? Uhum. E visitando. E aí tem uma até que brincou que não era do mercado, tudo ela ia, tava bom. Aí uma vez ela falou assim, Ana, acho que eu tô ficando boa, que eu tô achando defeito. Eu falei, sim! E é isso, né? Porque a gente vira um scanner profissional, gente. Eu tô aqui, ó, já... Você fica olhando, você fica muito técnico, sim, muito criterioso, sabe? Às vezes o negócio tá bonito, mas não tá tão bonito. E aí você... Fala, porque o decorado, gente, é o chamariz, né, do nosso mercado. Você vê que a gente tem agora muita tecnologia, online, tentaram, mas o que acontece? O público, muitas vezes, não tem uma noção espacial. Então, se você faz só um modelo, ele acha que não cabe sofá, que não cabe cama. A hora que você põe tudo aquilo, um papel de parede, um sofá, um tapete, você dá aquele aconchego e ele visualiza e sente isso, é diferente. Eu acho que visualizar e tangibilizar as coisas, né? Isso. Ana? Eles querem ir lá e pôr a mão. Tocar e sentar no sofá, para nosso desespero, que geralmente é off-white. E acho isso muito engraçado. Eu vou pegar um gancho do que você falou, Ana, de ter essa visão crítica e técnica, porque o Rodrigo fala muito isso, né, Rodrigo? Tipo, meu papel na obra... Vou deixar você falar, é melhor. Não. Que assim, com o decorrer dos anos, né, Ana, acho que como você também tem tanta experiência, o nosso olhar fica diferente, né? Não passa qualquer coisa. Então, às vezes vai um coordenador nosso, um gerente, e não enxerga algo. E eu acho que, assim, o nosso olho, gerente assim, não, né? mano, e aí? Não. Mas a gente chega e tem alguns pontos que a gente acho que já, né? E a gente olha e fala, aqui não tá legal, porque sim, a gente quer entregar o melhor, né? Então... A gente tem que ter esse olhar criterioso. Ana, e deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Você já conseguiu imaginar você fora da construção civil? Você já parou para pensar nisso? Se você tinha uma segunda opção quando você iniciou? Se você tinha algum sonho sem ser essa área, né, de publicidade, construção? Então, não sei. Eu tenho uma influência da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito inteligente, muito antenada. E ela fez design de interiores. Eu sou da época dos gabaritos e canetinha nanquim. Verdade. Né? Então, assim, e a minha mãe era assim, ela mudava a cortina, a almofada combinava, o tapete, sabe? Isso numa época que a gente não ouvia falar, né?
tinha as amigas que iam em casa e falavam, nossa, quem fez? Eu falei, minha mãe que contratou, ela era o tapeceiro, ela, sabe? Ela sempre foi uma pessoa, assim, muito antenada, muito à frente do tempo. E depois, até parando para pensar, porque eu fiz a PUC de Campinas, a Publicidade e Propaganda, né? E eu tinha amigas que moravam, que eram de arquitetura. Eu até tava parando, vindo para cá, né? Que eu ia falar da minha vida profissional. Como eu não fiz arquitetura antes? Sabe, assim? Porque eu sempre gostei, eu Teve influência, né? Sempre vi... E fiquei pensando isso. Falei, nossa, mas é difícil, né? Eu tenho uma filha de 25 anos, vai fazer. Meu xodó, né? Não preciso falar Vitória. Mas... Quiser mandar um beijo pra ela, pode mandar um beijo aqui. Ai, Vitória, Pirajá, ó. E ela foi até... Eu falo que ela foi visionista, porque ela fez psicologia antes da pandemia. E agora bombou a psicologia, né? Porque, infelizmente, essa pandemia teve um reflexo, eu acho que mais psicológico para muita gente. A gente escuta falar de doenças mentais e coisas... não sei se pode falar que é doença, um burnout, uma coisa... que a gente não ouvia falar, né? Teve um rebote muito grande, né? As pessoas... Depois que ficaram muito em casa, tinham um problema para sair, pânico, e teve um monte de coisas dessa área. Eu até brinco que ela foi visionária, porque quando ela quis fazer psicologia, eu sempre falei para minha filha, e falo para qualquer pessoa que está me ouvindo, tem que fazer o que ama, porque você vai fazer isso a vida inteira. E quando ela falou psicologia, esse meu discurso da vida inteira veio contra mim. Porque eu falei, filha, você vai fazer psicologia? Você não conhece ninguém. Eu não tenho nada para desbravar para você. Você tem certeza absoluta? Ela falou, mãe, você não disse que eu tinha que fazer o que eu amava? É isso que eu gosto. E aí, claro, enfiei minha sacola no saco, né? E falei, então, tá bom. E no fim, depois a psicologia bombou, né? Então... É isso, eu acho que a gente tem que trabalhar, sabe, com o que a gente gosta. Eu sempre gostei de publicidade, nunca tinha pensado, e sou muito grata. Posso falar o nome? Pode, lógico. Senhor Felipe Ribeiro, que me deu essa oportunidade. Na época, a Mara falou, Ana, ninguém faz isso, abraça essa oportunidade. E eu brinco com ele, que eu era da fase de eventos, porque o marketing, ele faz a comunicação, faz folheteria, não sei o quê, mas faz os eventos, né? Que eu era do glamour, do shopping, e de repente eu tava lá na terraplenagem com bota de obra. E capacete branco. E depois eu encontrei ele falou, e aí, como tá, né? Eu falei assim, tô lá, né, no barro. Não foi assim que... Culpa sua, porque na Elbor, diferente de lá que eu cuidava do todo... Pelo volume de negócios, eu sou só PDV e decorado. Entendi. Então, eu não faço a maquete, eu não faço as imagens, é uma outra gerência. Entendi. Então, sempre tô no barro, né? Sim. Conclusão, sempre tô lá. Legal. Fala, Rô, o que você ia falar. Pode falar. Não, pode falar, Lucas. Não, eu ia te perguntar, né, se você lembra, assim... ou na área da publicidade, ou na área da arquitetura, ou PDV, ou incorporação, qual foi o seu maior desafio profissional, né? Porque, não sei se você pode falar um pouco mais se foi essa transição de assumir essa gestão na área da arquitetura, ou se foi uma obra que deu um pepino que você falou, meu Deus, eu não sei como que eu vou conseguir resolver isso, não sei se você tem isso mais latente, tipo assim, um grande problema, ou só que você fala assim, consegui passar por isso, mas... foi uma dor de cabeça boa, assim. Então, a transição de carreira foi um desafio muito grande, né? Mas eu sou leonina, eu sou corajosa, né? E eu gosto de desafios. E eu me entreguei de cabeça. E também sou muito humilde. A hora que eu não entendia de algum assunto... Como funciona isso? Como eu posso fazer? Sim. Entendeu? Pra eu também, porque minha mãe diz um ditado muito bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é um. E outro que pra mandar você tem que saber fazer. Então, eu fui aprendendo, né? Porque eu, quando comecei, eu falei, pinta ou põe em rodapé? O que eu faço primeiro, né? E aí fui aprendendo, fui perguntando, fui absorvendo essas informações e foi um desafio muito grande. Agora, a obra mais, assim, que eu lembro, eu tive um desafio de fazer um stand em 30 dias
com cinema em estádio, que foi um stand da Rebouças. Eu trabalhei de domingo a domingo. Meu Jesus. Porque eu ia na obra, e aí as coisas aconteceram. O projeto praticamente estava saindo, já estava fazendo, sabe? Foi uma loucura. E foi na Elbor, e a diretoria falou assim, Ana, você consegue? Eu falei, vou tentar. E só recapitulando que você falou que 45 dias você já achava um mega prazo. Não, aliás, esses dias eu tava ouvindo na internet, acho que foi um podcast, uma pessoa falando que ela faz 3 meses de projeto de stand, depois mais 90 dias de obra. Eu falei, preciso falar isso pra minha diretora. Por favor, ajuda a gente. Fabi! Aqui na FAI é assim, né? A equipe de projeto é assim, né? Eles ficam 1 ano fazendo o projeto, aí faz o cálculo, aí vem pra gente, é 2 dias pra fazer o orçamento e 30 dias pra entregar a obra. Nada mais justo, né? É outra FAI, eu não trabalho nessa FAI, não. Ó, aqui nos bastidores tem gente aqui me cutucando, levantando plaquinha, falando que a gente tá fazendo o projeto em 7 dias. Olha! Nossa! E a gente faz o orçamento em 2, né? Então... Muito engraçado. Gente, Ana, eu tô até usando uma colinha aqui, porque a gente também tá... Criou agora o podcast, então essa troca, essa conversa aqui também é um processo de desenvolvimento e aprendizado pra gente enquanto FAI. E eu queria saber qual foi a obra que você acha que a FAI fez, você fala assim, essa obra, depois do Windows, vou pedir depois pros meninos passarem aí outra foto, mas qual foi uma outra obra que você falou assim, poxa, esse aqui os meninos da FAI foram parceiros, assim? Tiveram algumas, né? Por exemplo, eu posso falar o Open Mind, que é um lançamento nosso. Eu acho que eu tenho foto dessa. Será que tem aí, produção? Que é na Rua Enxovia, né? Na Enxovia. Ali próximo ao Shopping Morumbi. Ana, eu posso falar dessa obra rapidinho? Pode. Eu lembro que foi um encarregado nosso que acompanhou essa obra. E era... O terreno era o puro lodo, era um barro. Eu lembro que eu colocava aquelas botas de galocha, mas não serviu de nada, porque eu te juro, eu coloquei a bota da galocha e aí o joelho entrou pra dentro da lama, assim, ó. Eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim, Lucas, o que aconteceu com sua casa? E eu tava parecendo que eu tava dentro da ribanceira, assim. E a gente fez esse projeto foi bem legal, mas só queria falar desse terreno aí, né? Não, e detalhe, esse terreno, a gente tava alocando o stand, ele fica entre 2 praças, né? Porque a gente tem um lançamento residencial que já está em obra, e do outro lado vai ser um corporativo que é da HBR, uma empresa da Elbor também, né? Que faz locação de fachadas ativas, tem um braço de shopping, tem os convents, que são malls nos empreendimentos, geralmente da Elbor, ou não, eles abriram capital e já têm vida própria, trabalham até para outras construtoras. E a gente está e foi muito difícil marcar, porque nenhum dos lados do terreno tem 90 graus. Sim. E tinha uma alameda de árvores. A gente estava fazendo o stand atrás dessas alamedas. Sim. E graças a Deus a nossa engenharia... Obrigada, engenharia. Cortou as árvores antes da abertura do stand. Então, a gente estava lá um belo dia fazendo a obra, para que vai cortar. Eu falei, ai, senhor, e umas árvores gigantescas, tudo certificado, viu, pessoal? Tudo preto no branco. E aí cortou e a gente conseguiu abrir o stand depois, já sem as árvores, ganhou visibilidade, porque era uma alameda bem extensa, assim, e ficou bem legal. O projeto é da Silvia Guiar, que é uma parceira nossa, ficou bem legal esse stand, foi também um projeto. Esses elementos ali, essas treliças, esse pórtico, né, vamos chamar assim, eu lembro que a gente executou ele depois do stand pronto, né? Não tinha a previsão dele ali. Ou era o da lateral? Não, da lateral. Porque depois... É porque tava cortando árvore bem ali em cima, né? Isso. Porque foi à direita disso. Para compor. Porque ali ainda tinham árvores, a gente não conseguiu. E a gente fez alguns elementos para dar uma continuidade na fachada. Mas ele ficou bem legal, esse projeto. E foi um sucesso também de vendas. E acho que esse daí tem 2 decorados também, né? Que é uma passarela na lateral ali. E esse cobogó também, né, Ana? Isso. De concreto, né? Lucas. E muito pesado. E a gente precisava apoiar ele em algum lugar. Né, pra fixar, foi um estudo, exatamente. Todo um estudo. Então, esse veio por último, praticamente, aí pra pensar, né? Então também foi um desafio muito bacana. Aí a gente tem 2 decorados. Um é do Carlos Rossi, que é um arquiteto parceiro que faz bastante projetos. E a gente fez pela primeira vez com A Todos, que é do Maurício Arruda, né? Que era do
do programa... Ai... Gente! Não tem problema, depois você lembra. Ana, eu queria saber como que nasce a concepção de um projeto do stand de vendas. Assim, o que tá por trás? Porque você falou sobre a parte de PDV e tudo mais, mas quais são as variáveis? Eu sei que são muitas, mas se você puder falar, pelo menos em big numbers, assim, quais são as principais variáveis que você precisa olhar? Porque eu vi que a gente apresentou ali 2 stands totalmente diferentes, um que você precisa avançar e ter um balanço para tentar otimizar um espaço de terreno, esse do Open Mind que você tinha esse conflito com o paisagismo e com as árvores que estavam no meio do caminho. Então, como que nasce isso? Como que é esse desafio? Porque eu entendo que é um mega desafio também, né? Porque cada terreno é um terreno, né? E a gente pensa um pouco sempre de adequar o stand ao público, né? Então, esse projeto mesmo, esse último que a gente viu, o Open Mind, ele tem uma fachada super, assim, diferente, com movimento. Inclusive, ele tem uma passarela de uma torre para outra. Então, a gente quis fazer esse porte-cochere, esse elemento na frente, para remeter a isso. E o que a gente recebe de briefing da nossa diretoria é a necessidade do programa, né? Então, eu vou ter aqui 2 empresas de vendas, uma empresa, e aí a gente, no PDV, por expertise, por vivência, vai pondo o que é necessário para operacionalização. Entendi. Porque o dia a dia do stand, a gente tem corretores e é um vucu-vucu, né? Então, assim, uma coisa que a gente já aprendeu... É legal deixar uma copa para os corretores, para do cliente, quando tem eventos, mesmo que pequenininha, não misturar. Porque senão no dia do evento tá o buffet, e aí estão os corretores almoçando, então não dá certo. Não funciona junto, É muita gente num espaço pequeno. Ou você tem que fazer uma copa muito grande, que também aí a verba não muda. A verba não Mais uma vez. Gente, vamos, por favor, desmistificar isso aí. Ajuda a gente, Ana. E então, a gente tem feito projetos, assim, e procura dar uma cara diferente, a gente procura chamar atenção na passagem, e a Elbor mudou muito nesses anos, desde que eu tô lá, assim como ela mudou de padrão, né? A Elbor fazia sempre médio, depois médio alto, e hoje ela tem feito altíssimo padrão. Legal. Tem apartamentos de 18 milhões, tem os terrenos em lugares super nobres. Então, a gente tem que acompanhar essa mudança, né? Então, dá uma bossa para aquele stand, algo que chame a atenção da pessoa que passe. E que fique lindo, né? Acho que a plástica do stand é muito importante. Não dá para fazer... Eu sou da época, né? Que eu sou mais velhinha, que eram uns quadradinhos, gente. Você passava, era um caixote os stands. Hoje não, você tem um pórtico, você tem um elemento, você tem uma madeira, né? Uma marquise, você tem algumas coisas que compõem aquilo tudo. Que vai ajudar no processo de venda, né? Que você claro. O interesse é chamar a atenção de quem passa aqui, que é aqui. Deixa eu ir ver, né? A gente quer mesmo é que assine logo tudo. Eu falo que eu adoro demolir stands. Eu também. As pessoas ficam com dor no coração. Eu falo, se a gente está demolindo e não começou a obra, é porque foi um sucesso. O sucesso está ótimo. Exatamente. Ô, Ana, e falando um pouquinho assim, né, da sua trajetória, a gente falou da sua carreira e a gente queria saber, teve momentos de crise, de pensar, vou mudar de área ou não? Porque, assim, até na pandemia, né, foi uma incerteza para todos no mercado, né? Como que se ia continuar? Você ficou insegura? Pô, será que vai lançar? Não vai? Como que foi esse seu pensamento, assim? Então, o mercado imobiliário, ele tem algumas crises, assim, bem, né, grandes, e eu falo que esse mercado, quando ele desacelera, ele puxa o breque de mão e engata a segunda. É difícil essa retomada. Graças a Deus, a gente está com taxa Selic alta, mas o mercado está bombando. Está bombando. Né? Na crise grande de 2010, foi que eu fui para a Elbor. Eu saí da empresa anterior e fui para a Elbor. Mas na pandemia, quando acabou a pandemia, eu entreguei 3 obras. Uma foi o Window, eu fiz uma lojinha na freguesia do Ó e fiz um stand
menor, que também convivia com árvores e conviveu com a obra, que foi o Believe, no Campo Belo, ali pertinho do aeroporto. E até brinquei, né? Porque na pandemia a gente voltou e aquela coisa home office, não home office, a diretoria às vezes não acredita, gosta de ver, de estar ali tocando as pessoas, né? Uma empresa familiar. E eu falei para minha chefe, olha como funciona a pandemia, eu tô te entregando 3 stands. Então. E assim, muita coisa mudou, né, Rô, depois da pandemia. Eu acho que assim, o mercado, ele tem estado assim bem agitado e bem diversificado. A gente tem desde na Elbor mesmo, a gente tem estúdio, que é uma tendência, que tem o plano diretor com incentivo de fachadas ativas, próximo para incentivando a mobilidade, a metrôs, né, estações que tenha transporte público, né? Fácil acesso, né? E a gente tem apartamentos de 350 metros, sabe? Duplex. Então, assim, a gama é muito grande. E tem lugar, acho que para todos, né? Eu acho que, de repente, um filho está querendo morar num estúdio que está vindo estudar aqui em São Paulo. Então, a gente tem terrenos próximos a faculdades, próximo ao aeroporto, a pessoa quer se hospedar. Então, assim, tem Airbnb agora em a maioria dos prédios, né? Então, que isso é depois que instala o condomínio, é um outro estágio, a Elba não está mais envolvida. Mas já faz pensando nessas novas. Já no investidor, né? A pandemia mudou um pouco, porque antigamente era difícil ter home office, né? E após pandemia, muitas consultoras, né? Algumas não, mas a maioria aderiram, né? Essa parte de trabalhar em casa, então mudou até um pouquinho essa parte imobiliária, né? Dos estúdios. Isso. Então foi algo que na mexeu pandemia, um pouco também, né? Teve muita gente que morava em lugares pequenos e começou a se sentir enclausurada. Mudaram para casas, para apartamentos maiores, né? Foi assim... foi uma surpresa, porque vendeu muita coisa na pandemia, né? Que você não esperava, né? E o nosso boom foi na pandemia, né? A FAI acho que o desenvolvimento principal da FAI, a gente não parou a gente foi dia, muito né? esticado assim na pandemia. Ana, eu queria voltar no que você falou, uma coisa que eu fiquei matutando aqui, que a gente acabou de finalizar um stand, que é o BRK, esse o nome? Acho que, produção, me ajuda aí. Eu tô desafiando a produção hoje, que eu tô só falando, pega essa foto. E é um stand que tem muito esse perfil de ser um empreendimento que foi pensado para funcionar nessa metodologia de estúdio, né? Sim. A gente, enquanto FAI, teve a oportunidade de fazer, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre como que ele foi concebido. Esse projeto é da Ale Rovito, é uma arquiteta que tem feito bastante coisa com a gente, ela faz bastante stands. E eu brinco que com ela eu tenho que chamar pra terra, porque ela vai ficando tão... Aí eu venho orçar, não cabe. Aí volta. A verba não muda, né, Lucas? Sim. Então, mas foi um projeto assim que ficou... Ele à noite fica maravilhoso, que ele é solto do piso, tem um LED... E esse produto é um estúdio, só que ele tem R$3,90 de pé direito. Olha que legal. E a gente, olha, R$3,90, e a gente é do lado do metrô, tem uma estação aí próxima. E a gente fez um decorado com a Sandra, a Sandra Pini, que é uma arquiteta que faz bastante coisa com a gente também, que ficou muito legal. E até a campanha dele foi bem inusitada, saiu um pouco assim do óbvio, do convencional, que é um gatinho que quer ser leão. Por quê? Porque com esse pé direito maior, que não pode ser duplo, mas ele é bem diferenciado, a gente conseguiu subir o dormitório, fez um mezanino, e aí ficou lá um mezanino com a escadinha. Que legal. E aí ficou a área social. Então isso é muito legal, porque você tem um estúdio, ele tem 41 metros, mas você consegue socializar ali sem estar com a cama no meio, porque aqui no Brasil não pegou aquela cama retrátil, né? Eles tentaram, logo que veio estúdio, que o americano gosta espaço, muito, né? Brasileiro, então a cama fica lá no meio. Sim. Tem até alguns projetos bem inusitados que fizeram um sofá em volta, mas a cama continua lá. E quando você sobe a cama aí nesse projeto para o mezanino, você fica com a área social separada, né? Então, para receber pessoas, esse público aí, inclusive no persona que a gente faz para
para definir a pessoa, o público-alvo, são pessoas mais velhas que gostam de receber. Então, aí a gente faz tudo um link, tá vendo? Aí tem um barzinho com frigobar, porque essa pessoa, no persona do produto que a gente desenvolve com uma equipe de pesquisa toda, ela deu que era uma pessoa mais velha, que trabalha, não estuda mais, e que ela gosta de receber os amigos, fazer um happy hour. Então, a gente faz todo esse link. E tenta colocar aí, ó, bem legal, iluminado, a gente tenta colocar isso. E como é uma pessoa mais velha, já tem um poder aquisitivo melhor, uma TV legal para ele sentar, ver, entendeu? Então, eu não estou recebendo, eu tenho lá o meu living. Eu estou recebendo... Tenho aqui esse apoio, mais o livre. Então, eu achei que o projeto ficou muito legal. E eu acho que na área de arquitetura, assim como um todo, Ana, a gente tem muitos desafios de projeto, né? Porque aí você tinha um objetivo de conseguir encaixar um produto. E eu tô lembrando aqui de outras coisas que nós já tivemos oportunidade de fazer, que foi aquele retrofit do stand do Breda, que tinha uma fachada assim, de uma edificação pronta, e aí a gente fez um retrofit daquela fachada. Acho que não vai ter foto, mas se você puder comentar um pouquinho. Foi bem desafiador. O projeto foi da Lê também. Era um prédio antigo, que é a antiga Breda, né? Que era Breda Turismo. Isso, né? Breda Turismo, que tinha ônibus ali. Ali era a área de venda de ônibus deles, então era um pé direito grande. Só que era uma fachada totalmente desatualizada. E lá são 3 lançamentos. Lá que foi a segunda fase, que eu falei sábado. Que aconteceu? E eu acho que a gente fez a fachada também, o projeto, não foi, Ana? Fez. Então, o que aconteceu? Eu falei, vamos fazer um retrofit, porque a gente tem que modernizar isso. Então, a gente fez com LEDs, ficou muito legal. Fez um pórtico onde a gente colocou um LED lá na frente, porque é uma avenida grande de passagem rápida. Então, também foi um jeito de chamar. E já estamos no terceiro projeto agora. São 3 lançamentos, já está em obra os outros 2. E agora é um ticket maior, um apartamento de, acho que 125 metros. Os outros eram 60, 80, né? Veio crescendo. E com uma área de lazer muito legal e foi um desafio. E aí, retrofit, assim, visitas, medidas, aquela coisa, até que surge uma coisa que encante, né? Sim. Esse aí foi o primeiro projeto que eu fiz com a Faia, isso aí. Legal. Ô, Ana, agora falando um pouquinho sobre sonhos, né? Qual que é o seu maior sonho profissional, pessoal, pra gente poder te conhecer um pouquinho melhor aí, o pessoal de casa, conhecer esse lado Ana, né? Às vezes ela já até realizou, né? Pode ser também. Eu sou uma pessoa feliz, viu, Rodrigo? Graças a Deus, assim. Eu amo viajar. Já viajei para vários lugares e tenho muitos destinos ainda aí na minha meta. Que lindo, né? O meu próximo é a Itália. Tô lá estudando roteiro. Eu estudo, viu? Eu estudo, eu vejo onde eu vou, onde eu não vou. E tô lá nos estudos. Então, viajar, para mim, eu acho que a gente oxigena a mente, né? Às vezes, por exemplo, quando você vai para a Europa, é um destino que você caminha demais. Quando eu fui para Paris com o maridão, era um sonho para mim conhecer. Eu fui num aniversário alguns anos atrás e aí depois voltamos, eu falei, e aí? Ele falou assim, eu tava estafado no segundo dia, minha panturrilha tava doendo, mas você tava tão feliz que nem sente, né? Que ele falou, deixa eu acompanhar. E fui ver a Torre Eiffel, que era meu sonho, e fui no Louvre. Mas você anda, eu tinha um aplicativo no celular, porque diferente do Brasil, lá na França, você quer ir para Conchinchina, tem uma estação de metrô do lado. É feia, tem hora que parece uma ratoeira, sabe? Não tem escada rolante, é no pedal que você vai, ali na canelona. Mas tem, você quer... Então, às vezes a gente fazia 3, 4 baldeações. O aplicativo mostra, mas você chega lá na porta de onde você quer ir, entendeu? E não tem nada de uma ou outra estação, agora mais moderna, que tem escada rolante. É tudo escada manual, você vai lá. Por isso que tava doendo a panturrilha do maridão. Mas também, botou o shape, né? Não tem nem como. Mas, assim, essa foi a realização de um sonho. Eu tinha muita vontade, sabe? Quando eu vi aquela Torre Eiffel, assim, que você vê em filmes, né? Eu sou romântica, né? Eu sou brava, mas eu sou romântica. Manda um beijo então pro seu marido aí. Pirajazinho!
E então, esse foi um grande sonho assim que eu tive e que eu realizei. E a partir daí, eu já fiz outras viagens e eu amo. Às vezes você vem cansada fisicamente, mas você vem com um repertório de coisas que você vê, coisas diferenciadas. E, por Até exemplo, na área sua, né? Que você atua, né? Você vê muitas coisas diferentes lá fora, né? Tiro foto. Eu viajo, eu tiro muita foto de comida, do que eu tô comendo, do que eu experimento. Tudo que é novo. Tudo que eu quero provar, eu quero ver a culinária local e lugares, jardins, situações diferentes, um pórtico, um acabamento. Nossa, o celular vem bombando. E aí eu acho muito rico. Assim, pro espírito, sabe? Você vem com um repertório, você vive outra cultura, você come outra comida, e aí você volta. Às vezes cansada fisicamente, mas a cabeça, meu amigo, a cabeça vem leve, vem cheia de coisas, sabe? Assim, eu acho que dá... Sabe aquele F5 que a gente dá no computador? Dá na gente. Limpa a lixeira, né? Deixa tudo organizado e volta pra... Nossa, eu amo... Energizado. Tem gente que fala assim, tenho preguiça de viajar. Falou em viajar, já tô com a mala pronta. 2 palitos. Só me perguntar pra onde. Pra onde estamos indo? E minha filha puxou, viu? A bichinha falou em viajar, ela também fora, vai. né? Ela tava fora, né, do país, né? Ela ficou 11 meses fora. Foi difícil, viu? Agora já tá de volta. Saudade, Já né? tá de volta. Eu só tenho ela e a gente é muito ligada. E a tecnologia ajuda, né? Mas não é a mesma coisa que um abraço, um cafuné, né? Mas eu não sei, Rodrigo, de sonhos, assim, eu quero viajar muito ainda, eu quero conhecer Egito, quero conhecer diversos países, quero, sabe, mergulhar nas culturas, quero ir para a África, por exemplo, sabe? Eu sou muito curiosa, eu tenho lá uma pastinha de viagens, eu vejo uma coisa, eu vou salvando, tá bombando Pinterest, também. Então, nem se diga, né? Tá bombando. E eu acho assim, eu tô casada há muitos anos, né? Fazer 30 anos de casado. Temos a nossa filha, que assim, acho que o meu maior projeto foi ela, porque a gente morava num apartamento menor, compramos apartamento, planejadíssima, sabe? 5 anos de casado, e tivemos a Vitória. O meu maior projeto, eu diria que foi a Vitória. Que legal. Que eu sou apaixonada. E, claro, como mãe, dá puxar de orelha, mas isso faz parte, né? Sim. E esse é o nosso papel, né? Ensinar para ela virar adulta, né? Que já tá aí com 25 anos, vai fazer também. E, não sei, eu pretendo, não sei, assim, de sair do mercado... Quem sabe um dia eu não viro uma consultora, mas não tenho planos nenhum. Falando de consultora, Ana, eu queria te fazer uma Fabiana. pergunta. Ana, eu queria até te fazer uma pergunta nesse... como você falou que você tem um time bacana, consolidado, eu queria que você... Como você tem muita experiência nessa área, você tem culhão para falar sobre esse assunto. Ai, que medo. As pessoas que estão começando. Ano passado, nós fizemos, inclusive, um evento para deixar as pessoas, principalmente as mulheres, né? Porque a gente vê que esse mercado imobiliário, as mulheres comandam a área. E que recado você poderia deixar para uma pessoa que está iniciando, fazendo uma publicidade, propaganda, uma arquitetura, corre do stand profissional, né? ou vem para o stand? Primeiro eu quero fazer uma correção. As mulheres estão dominando, não é o mercado imobiliário. É o mundo. Exatamente, verdade, com certeza. Tá? Só fique bem claro. As nossas chefes, viu, pessoal? A nossa chefe é tudo mulher. Verdade. 99% da área, né, quem domina é as mulheres. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo mercado. Eu amo demais, assim. E a velocidade, o brilho no olho, o encantamento. A dinâmica, né? A dinâmica. Agora... Tem que ter o perfil, né? A pessoa tem que ser assim, tem que gostar, que nem a minha gerente não gostou, né? Ela era uma pessoa muito pragmática, gostava de programação, tem que ser dinâmico. Se você é dinâmico, se você gosta de coisas diferentes, gosta de desafios, aí vem para o mercado imobiliário. Agora, uma pessoa que é mais assim, perfil administrativo, que gosta de saber todo dia o que vai fazer... Corre do stand. Porque eu, a caminho da Elbor, às vezes eu falo assim, hoje eu vou fazer isso, no meu caminho, lá naquele trânsito delícia que a gente tem nessa cidade. São Paulo, né? Falar isso, hoje eu vou fazer isso, isso e isso.
De repente, dá um pepino, aparece uma reunião de última hora, eu chego no fim do dia lá no meu checklist, eu não fiz nada do que eu fiz. Surgiram outras coisas. Sim. Então, você tem que ter esse perfil, assim, dinâmico, sabe? Porque se você for, assim, muito metódico, muito rígido, muito gostar de fazer tudo todo dia, corre, que não é o mercado imobiliário para você. A dinâmica é muito rápida, né? E acho que não é nem só em stand de venda, né, Ana? Não, o mercado imobiliário todo. em geral. Em geral. É muito volátil, assim. É muito bacana. É emoção total. Então. Bom, legal, gente, você quer falar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Ana, eu queria agradecer por essa participação aqui no nosso podcast. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer a oportunidade, né? A gente agradece. Eu não sou uma pessoa tímida, mas todo esse ambiente, né? Dá uma... Não, mas... barriga, né? Desculpa até se eu falei alguma coisa, meninos, mas assim... Eu gosto muito de trabalhar com vocês. Bom, obrigado. Eu acho que vocês são corretos, vocês são parceiros na hora da dor de barriga, que é isso que a gente precisa. Às vezes eu preciso pedir mais desconto só, né? Que às vezes a verba não muda. Então. Mas a gente consegue fazer, às vezes tem que até mudar o projeto. Ana, 2 mensagens você conseguiu passar nesse episódio. A verba não muda. E a segunda? Meeting. Exato. A data do meeting. A verba do meeting não muda. Não, filho. Eu dei risada agora. A minha chefe foi até fazer uma viagem e fomos fazer uma reunião antes da viagem, né? Eu falei assim, mudou alguma data? Não, tudo se manteve. Só eu vou ficar mais um período de férias. Não, mas... Esticou as férias delas hoje. Não, detalhe. Eu não tenho terreno, tava demolindo. O outro eu não tenho projeto. Eita, Lili. Tava assim, uma emoção total. Mas a data não muda. Então, assim, queria agradecer a oportunidade, me senti honrada. Fui a primeira... A cliente que fala? É cliente? Parceira, cliente, amiga, tudo, né? Mas assim, vocês cresceram muito, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de ver as pessoas crescendo. E vocês são arrojados. Eu contratei, tinha o Pedro... O Rodrigo e o encarregado. Tinham 3, agora tem 180. Cresceu o negócio. Mas isso é graças, acho que a muito trabalho. Ao Window, quero que fique registrado aqui que o Window faz parte disso. É um marco, né? Pra gente Foi é um marco. Uma vitrine, não, brincadeiras à parte. E que eu desejo a vocês muito sucesso, que vocês continuem sendo sérios, sendo parceiros. Não pode perder o foco, hein? Não vai ficar fazendo podcast aí, Ficast e não mandar orçamento, não olhar a obra. Então, não pode perder o foco. Mas eu acho, assim, muito arrojado, que nem o evento do final de ano foi Quando me comentou, o Rodrigo, acho que uns 2 anos atrás, tô pensando... Eu falei, nossa, mas você vai pôr todo mundo do mercado imobiliário, assim, porque a gente se conhece. Como ele já falou no capítulo anterior, no Ficast anterior, o mercado é fechado, as pessoas se conhecem, né? Mas assim, nunca... A gente se encontra, às vezes, por exemplo, vai lá na Revestir, encontra... olha, o pessoal da Tegra, o pessoal da MPD, né? Que a gente tem muitos parceiros, acaba ou conhecendo, a pessoa saiu, sei lá, tá na Mitre, que é um ex-funcionário, alguma coisa assim. Então, a gente se conhece, porque o mercado é fechado, né? Claro, vão surgindo pessoas novas, a molecada vem aí, né? E vai oxigenando isso, mas... Assim, as pessoas se conhecem. E foi um sucesso, né? Foi muito legal. Eu revi, assim, amigas do mercado que eu não via há anos. Foi leve. Tô aí esperando esse. Não sei se eu vou ser convidada. Não, já tá convidada. Inclusive, já tá deixa até sua agenda travada, porque você é uma convidada ilustre pra gente. Inclusive, nós já temos o Faz Celebra 2025, né? Você ajudou a gente a idealizar o Faz Celebra 2024. E, como a gente falou no dia do evento, a gente vai ter todos os anos. Esse ano a gente quer ter de novo uma palestra
palestra, né, como a gente fez no ano passado, chamar pessoas da área para incentivar as pessoas novas que estão começando. E o FAI Celebra 2025 vem aí, já tem data marcada e a gente espera você, com certeza. Não vamos falar spoiler ainda, calma. Não pode falar data, né? Ainda deixa guardar. Mas depois a gente te manda. Tá bom. Então, eu queria agradecer, acho que em nome dos diretores aí do Rodrigo, Pedro, do Michel, agradecer mesmo por você ter aceitado a gente ser um fornecedor do time da Elbor. É um prazerzão pra gente, enquanto grupo FAI, né? Poder contribuir como um fornecedor. Agradecer por você ter vindo no nosso podcast. E gente, eu vou deixar aqui na descrição do grupo, na descrição do vídeo, o Instagram da Ana, o LinkedIn, as redes sociais aí pra vocês seguirem ela nas redes sociais. Sigam também a FAI nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha. E é isso, gente. Obrigado e tchau!